Novos desafios exigem novas soluções. Com o Sebrae Adapt, você recebe consultoria gratuita em biossegurança para repensar processos e retornar às atividades com protocolos seguros para clientes e colaboradores. Sebrae Adapt. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento, ao nosso webinar, que é uma série de eventos que está sendo realizado pelo Sebrae. Toda quinta-feira a gente está com a programação aí confirmada para conversar com os segmentos que são importantes aqui para a economia alagoana. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o tema da moda, com os meios da moda, para explicar como é que eles podem se reinventar nesse período da crise, né, que está sendo tão complicado para todos os segmentos. Mas aí a gente resolveu trazer empresárias que são MEI, que são desse segmento da moda, que tem uma relevância no Estado, para que elas mostrem as suas experiências e nos apresentem como é que elas estão sobrevivendo em meio a essa situação. Então, a gente vai ter a participação das empresárias Leila Monteiro, da Manu Mortari, da Francisca Lessa, da Fernanda Monteferro, e a gente está contando também com a participação especial da Anne Santos, que ela é coordenadora nacional da cadeia de valor da moda do Sistema Sebrae. Ela trabalha no Sebrae Nacional e está aqui contribuindo também com o nosso evento. Então, aí ao lado a gente à direita de vocês, que vocês podem interagir, podem fazer perguntas, que aí ao final também a gente vai abrir para que as empresárias possam responder, se não todas, mas algumas das perguntas que forem feitas. Esse evento ele vai ficar gravado por 24 horas disponível, então, vocês conhecem, que não conseguiu entrar agora, pode ter essa possibilidade de acessar posteriormente. E esse evento também tem a possibilidade de você emitir o seu certificado também na loja virtual do Sebrae. Eu vou daqui a pouco colocar no chat também o endereço onde você pega o certificado, tá bom? Então, vamos iniciar com a Anne, que vai ser nossa mediadora do evento. Anne, por favor, você pode ligar a sua câmera. E o meu microfone. Vocês conseguem me ver, pessoal? Tá tudo certo aí? Ótimo. Acho que sim. Pessoal, bom dia, né? Muito bom dia a todos. Eu me chamo Anne Santos, eu sou coordenadora nacional da moda do Sistema Sebrae. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Anne. Oi. Anne? Oi. Liga, por favor, a sua câmera. Liguei? Tá ligada? Isso, pronto. Acho que você tinha... Posso falar agora? Todo mundo, tudo certo? Sim. Ótimo. Pessoal, um bom dia a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um super convite do Sebrae Alagoas estar aqui presente nesse momento com vocês. É o primeiro evento que eu sou convidada para fazer a mediação, o que eu acho muito bacana, porque é sempre bom a gente poder ouvir de quem está na linha de frente, poder ouvir dos empresários e, de fato, entender de vocês qual que é a visão de todo esse momento, de todo esse contexto, na voz do pequeno negócio. Então, queria parabenizar o Sebrae Alagoas por toda a iniciativa, pela ideia de dar voz aos empresários, que nesse momento é muito importante que a gente escute, que a gente esteja com vocês e que a gente também se espelhe, se planeje e se programe baseado nas experiências que os nossos pequenos estão vivendo, afinal, são vocês que estão em contato direto com os clientes, são vocês que estão no mercado. Para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai falar hoje, então, sobre MEI da moda. E esse é um assunto muito bacana, porque o MEI, ele dá várias possibilidades. Dá possibilidades da gente ter uma loja física, da gente ter só uma venda por WhatsApp, ou da gente ter uma loja física combinada com um Instagram e um WhatsApp, e às vezes até um e-commerce. Então, a gente tentou trazer cenários diferenciados aqui de várias empreendedoras para falar para vocês a respeito das diferentes visões que o MEI está tendo agora. Então, a gente tem aqui, pessoal, gente que trabalha com vestuário, com acessórios, com artesanato na área de bordados. Então, não vou falar muito, vou deixar as meninas se apresentarem. Queria também destacar a relevância da gente ter um evento todo comandado e liderado por mulheres. Eu sou muito entusiasta do empreendedorismo feminino, é uma causa que eu defendo, especialmente quando a gente sabe que no mundo da moda, a gente tem aí 75% dos empregos gerados, da renda gerada, são causados por mulheres, são ocupados por mulheres. Então, também queria destacar esse ponto e a grande curadoria que o Sebrae Alagoas fez para a gente estar aqui nesse primeiro momento. E antes de passar para as meninas, eu queria contar um pouquinho para vocês de como é que vai estar dividido aqui o nosso webinar, o nosso talk.
Eu preparei para a gente conversar sobre uma linha do tempo, como se a gente visse esse momento de crise agora como uma linha do tempo. Essa linha do tempo não fui eu que criei, ela está baseada num estudo da McKinsey a respeito dos novos hábitos de consumo a partir da Covid-19, de toda essa situação de crise e de pandemia mundial que a gente está vivendo, mas é muito interessante porque eles dividem os assuntos em 3 grandes blocos. Primeiro, falando de crise, antes de entrar especificamente nesses blocos, eu queria só deixar um recadinho para todo mundo tá aí. Eu sempre começo as minhas falas ou qualquer tipo de bate-papo que a gente vem tendo nesse momento, reforçando para o empresário que está aí do outro lado, sobre os 3 grandes aspectos de crise que a gente tem que levar em consideração nesse momento, principalmente quando a gente vai pensar no nosso negócio. O primeiro grande aspecto da crise é que toda crise traz um risco. Então, toda crise traz um risco, porque crises são situações anormais. Crises são situações que fogem ao nosso controle, que a gente muitas vezes não está preparado, não consegue prever. É algo que acontece de forma repentina e muitas vezes de maneira desvantajosa para os nossos negócios. Então, se a crise te assustou, te afetou, não foi só você, todos os outros pequenos negócios, a nossa população, a nossa sociedade também está vivendo isso. Segundo grande aspecto da crise. Se a crise traz um risco e se ela é uma situação que te tira da zona de conforto, se é uma situação anormal, toda crise pede uma adaptação e pede decisões rápidas. Então, quanto mais rápido você conseguir se antever ao problema, se adaptar ao problema e tomar uma decisão de adaptação para o seu negócio, maior vai ser a sua vantagem competitiva em todo esse cenário. Mais rápido você consegue vencer uma situação de conflito, uma situação indesejada, e mais rápido você consegue voltar para o seu estágio normal. E a terceira grande máxima que a gente tem aí sobre a crise, se pode servir de algum consolo para a gente, é que crises passam. Então, a gente ainda não sabe ao certo quando a gente vai ter a situação toda da Covid-19 resolvida. A gente sabe que em nível mundial ainda tem uma série de estudos sendo feitos para busca de vacinas, para busca de medicamentos. A gente sabe que o Brasil ainda está nesse processo de pandemia e não existe uma expectativa tão logo, né, tão próxima disso se resolver, mas a gente sabe que crises passam. E como é que a gente vai se preparar, se planejar para quando todo esse momento passar? E aí, então, falando depois dessas 3 máximas, eu queria contar para vocês como é que vai ser a nossa linha condutora aqui do bate-papo. Falando lá, retomando aquele estudo que a gente tinha conversado no início. A McKinsey definiu que a crise, que a pandemia do coronavírus, ela pode ser comparada a uma verdadeira tempestade no nosso cenário econômico. E que essa tempestade, ela tem 3 etapas, ela passa por 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento da resposta. É quando está tudo nublado, é quando a tempestade está caindo, e é esse momento que a gente acabou de viver, né? Portas fechadas, o nosso faturamento caiu, a gente está no meio de uma crise de saúde, as pessoas estão com medo. Como é que tudo vai se adequar? Como é que eu vou conseguir adequar o meu negócio? Eu posso continuar vendendo, eu não posso, até quando eu posso exigir do meu colaborador, até quando ele fica em casa, todas aquelas questões que a gente se perguntou lá no começo da crise. É a primeira fase, a fase da resposta. A gente está começando a entrar agora na fase 2, é quando a tempestade começa a dar aquela primeira trégua, que é o momento da retomada. Como é que a gente vai se preparar para retomar o nosso negócio, para reiniciar de onde a gente parou e em como é que vai ser essa reprogramação. E o terceiro momento, que é o momento quando a tempestade já passou, o céu já está claro, a gente já consegue enxergar um pouquinho melhor ali na frente, que é o momento da reimaginação, da reinvenção. Como é que vão ser os nossos negócios daqui para frente? Como é que é o consumidor novo, é o que a gente está chamando de novo normal já, né? Como é que é a cabeça do novo consumidor? Como é que ficou o padrão de consumo do mercado depois de um período de crise? Como é que está a minha região? As pessoas mantiveram seus empregos? O poder de renda desse cliente caiu, não caiu? É uma avaliação que a gente vai precisar fazer nesse terceiro momento, que é o momento da reinvenção, né? Da reimaginação. E para a gente não se delongar muito mais aqui agora nessa fala inicial, eu queria começar fazendo uma breve apresentação de cada uma das meninas. Cada uma vai falar, vai explicar o seu negócio, contar um pouquinho para a gente dessa história. Eu vou começar, então, com a Fernanda, do Estúdio Monte Ferro.
Fernanda, nossa pergunta para você é: você abre aqui o nosso talk, o nosso bate-papo, e eu queria que você apresentasse o que é o Estúdio Monte Ferro, como é que você trabalha, quais são as suas peças, enfim, apresenta um pouquinho para a gente o seu negócio e já responde para a gente a primeira pergunta. Como é que foi para o Estúdio Monte Ferro vencer? Como é que vocês enxergaram essa primeira fase da crise, que foi a fase da resposta? Então, lá no começo de março, quando a gente descobriu toda essa situação da Covid-19, que vocês realmente precisaram fechar as portas, quais foram as estratégias que você utilizou, o que você fez, quais foram as reações? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olá, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Deixa eu colocar aqui. Então, primeiro, boa tarde a todo mundo e agradecer o convite para estar aqui, enfim, discutindo essas estratégias, né, que são tão fundamentais agora nesse momento e, enfim, tá sempre também observando as alternativas também que está todo mundo buscando agora nesse período. Então, para mim, eu vou primeiro apresentar um pouquinho o que é a marca, o estúdio. O Estúdio Monte Ferro, ele é uma marca de acessórios de joalheria. Acho que a gente tem 3 anos de marca. E, bom, a principal matéria-prima são as pedras naturais, os minerais, associado também a metais como prata, cobre, tecido. E, enfim, estamos sempre buscando novas matérias-primas, com foco em materiais naturais. Bom, tem 3 anos, né, a marca. Hoje a gente tem um ateliê também, que eu divido o espaço com mais 4 marcas autorais também aqui de Maceió. Minha formação é em arquitetura, mas já há 3 anos que eu estou afastada da área. E, enfim, na minha marca eu que faço tudo. No meu ateliê eu faço tudo. Eu faço a parte desde compra dos materiais, atendimento ao cliente, enfim, planejamento das peças, a venda, a confecção de todas as peças, enfim, enfim, tem os fornecedores, mas o trabalho principal eu que desenvolvo sozinha. Bem típico do MEI, né, Fernanda? Exato. Né? Que é aquele que faz, que compra, que desenvolve, que vende, que faz o pós-venda. Exato. Com várias dificuldades, mas, enfim, ele está sempre buscando se aperfeiçoar e o caminho é esse mesmo, né? Em 3 anos já evoluímos bastante, mas reconheço também que ainda há muita coisa para melhorar, mas, enfim, o caminho é esse. Bom, em relação à sua pergunta, você perguntou nesse período, né, como é que foi, né, lidar com esse impacto, né, da pausa que, enfim, fomos todos pegos de surpresa. O primeiro mês, na verdade, foi um mês bem paralisante, né? Como eu falei, eu trabalho praticamente sozinha, então foi um mês que eu fiquei bem sem saber que caminho tomar, sabe? Enfim, mas entendendo também que é um período muito difícil, mas que a gente vai ter que conviver com isso também durante algum tempo. Comecei a buscar, a enxergar melhor quais seriam as alternativas nesse momento. Então, eu trouxe aqui na apresentação 3 focos, digamos assim, que está sendo, que eu estou, tipo, me empenhando agora nesse momento, né? O primeiro é uma dificuldade, né, na verdade, que a gente está enfrentando aqui, na verdade, a conseguir os materiais, né, matérias-primas. Então, a gente trabalha muito com pedras naturais, pedras brutas, e eu sempre que compro os materiais, eu viajo, eu escolho pedra por pedra, mineral por mineral, já pensando em como que vou trabalhar isso nos acessórios, nas joias, enfim. Mas com essa dificuldade de acessar esses materiais, principalmente, vi nesse momento uma alternativa de focar mais numa outra linha de peças que a gente tem aqui na marca, que é a linha feita com cascas de sururu e de ostra. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, são peças que são feitas com esse material. Então,
Nesse período, foi um período que, já que a gente está com essa dificuldade, né, de compra de novos materiais, a gente tem focado muito também nessa linha de acessórios, que são os acessórios com as conchas de ostra e sururu. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Outra alternativa também, na verdade, não é que foi uma alternativa, mas a gente foi meio que obrigado a enxergar, enfim, lançar um novo olhar sobre os materiais que já tinha em estoque, né, na verdade. Então, a alternativa foi, enfim, bolar essas peças mais simples, com pedras menores que a gente tinha aqui, que a gente não utiliza tanto nos colares maiores, que é o carro-chefe da marca. São peças com cordão de algodão, né, que tem associação de outros minerais, outras pedras. Então, a alternativa foi também focar nesse estilo também um pouco mais minimalista, digamos assim. Então, foi uma alternativa que surgiu agora também, que, enfim, na verdade já poderia ser feito há algum tempo atrás, mas nesse momento foi interessante ressurgir. E outro ponto interessante também que a gente tem observado há uns 6 meses atrás, 7 meses atrás, eu fiz uma viagem para Portugal e Espanha. E lá eu sempre gostei muito de brechó, né, dessa cultura dos brechós, né, enfim. E visitei alguns nessa viagem e comprei algumas peças lá com a intenção de trazer para o estúdio, sabe? De lançar uma linha de peças que tivesse essa pegada do brechó. E, enfim, fica uma coisa estacionada, isso tem 7 meses, e eu não lancei essas peças, ficaram guardadas no ateliê. Mas esse período é um período, principalmente, que vem muito forte essa coisa de você repensar também o consumo, né, hoje. Então, eu acho que esse é o melhor período, na verdade, para lançar essas peças. Então, também é algo que a gente tem trabalhado nisso, na parte das imagens, das peças, para fazer esse lançamento. E também na parte do conteúdo, porque é uma oportunidade também de discutir, né, de também trazer para as nossas plataformas, né, para nossas mídias, essa discussão sobre o repensar o consumo e, enfim, acho que foi uma coisa que calhou bem, mas é uma coisa que a gente também está em desenvolvimento ainda. E outra alternativa também agora é essa questão de potencializar a nossa venda online, né, na verdade. Eu já tenho aqui eu tenho um ateliê onde eu posso receber pessoas, mas, enfim, com toda essa mudança, o foco agora está sendo realmente investir nessa parte da plataforma online. Respondi a pergunta, não? Respondeu sim. Obrigada, Fernanda. Ela tem várias coisas aqui que você falou para depois a gente explorar um pouquinho mais. Principalmente nesse aspecto que a gente acabou de ver sua apresentação, né, da dificuldade do desenvolvimento de coleção, principalmente para quem trabalha com acessório. Esse aspecto foi um aspecto que a gente viu muito claro agora no período de crise. Quem trabalha com acessório que mexe com pedraria, com gemas, com joias, com minerais, com materiais mais exclusivos e mais específicos, teve muita dificuldade do acesso ao insumo, primeiro né, geralmente a gente faz essa aquisição em feiras, em eventos, a gente vai até o fornecedor, a gente precisa pegar o material, e toda essa cultura do low touch, né, da economia de mínimo contato, do isolamento social, dificultou um pouco para todo mundo que trabalha com acessório. Eu vou pular um pouquinho a ordem e eu vou chamar a Leila em vez de chamar a Francisca, porque como a Leila também trabalha com acessório, eu quero entender, Leila, se de você teve dificuldades parecidas, se não, e aí como foi toda essa questão da Covid-19 para você, como é que você adaptou o seu negócio, o review, qual foi a primeira sensação que veio na cabeça da Leila empresária e depois da Leila pessoa, como é que você conduziu todo esse momento? Olá, boa tarde, eu sou a Leila Monteiro, trabalho com acessórios também aqui de Maceió, como a Ana falou. O meu negócio, ele funcionava da seguinte forma. Tinha uma loja física
sendo que num espaço compartilhado com outras marcas também. Assim como o da Nanda tem um ateliê compartilhado, nós temos um espaço compartilhado. E assim que iniciou essa crise, eu fiquei muito preocupada. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou agitada, o quanto que eu produzo, eu vou para a loja todo dia. Eu também não tenho equipe, sou MEI, faço tudo sozinha. Mas, assim, eu tinha uma rotina de manhã produzir, de tarde ir à loja, de noite e madrugada dentro também continuar na produção. No período da madrugada é quando eu faço as pesquisas. Então, eu passo aí de 1 a 2 horas toda noite fazendo pesquisa, que aí inclui pesquisa de tendência, eu fico olhando sites e coisas de fora do Brasil, né? Porque é onde as passarelas começam primeiro a apresentar as tendências. Pesquisa de fornecedor, eu tenho fornecedor hoje que eu demorei 3, 4 meses para encontrar. Então, assim, no primeiro momento eu me desesperei muito, porque o que eu senti foi que as vendas caíram demais, e eu acho que muito pela preocupação de todo mundo sobre essa instabilidade. Quando todo mundo se viu em quarentena, em casa, sem poder sair, sem acesso a nada, tudo fechado, então eu acho que muita gente teve insegurança, incerteza com relação a se ia continuar empregado, de repente, essas coisas. Então, no primeiro momento, as vendas caíram bastante. E aí, eu procurei continuar seguindo. Então, eu ia para a loja só para fazer fotos, imagens. Eu criei um catálogo online em PDF para as vendas que eu não tinha antes, eu não produzia esse material. Então, eu comecei a mandar pelo WhatsApp para as minhas clientes esses catálogos online, fazer entregas sem custo aqui dentro de Maceió, que eu também não trabalhava dessa forma, já que tinha loja. Comecei a botar minha cara para aparecer na minha marca, que é uma coisa que eu também não fazia muito. Então, assim, hoje em dia faz parte da minha rotina acordar e nas redes sociais da minha marca gravar vídeos para interagir. Então, eu acho que, de certa forma, isso me aproximou do meu cliente. Mas com relação a material, eu tenho algumas linhas com as quais eu trabalho. Eu trabalho muito com metal, mas eu também tenho uma linha forte de pedra natural. Eu sempre faço. Eu trabalhava em outra área, e há alguns anos atrás eu fui fazer faculdade de moda em Salvador. E aí, quando eu fui fazer essa faculdade de moda, por uma questão da própria cidade, das pessoas, todo mundo lá usa muita coisa de figa, de pedra, de patuá. Eu agreguei isso à minha marca, e hoje em dia é uma coisa que eu carrego sempre, em todas as coleções tem. Então, querendo ou não, a gente continua com uma certa dificuldade de conseguir algumas peças, sim. E eu optei também por não lançar coleção. Eu estava me preparando para ir para o Minas Trend, que aconteceria no final de abril. Então, eu tinha muito material, muito estoque em casa. E aí, eu continuo produzindo as peças, mas estou trabalhando na mesma coleção que seria apresentada lá, até porque é uma coleção que, assim, dos males o menor. A gente, como está no inverno, as coleções de inverno elas são menos marcantes do que as coleções de verão. Então, querendo ou não, não é uma coisa que fica muito marcada, datada no tempo. Eu consigo aproveitar melhor o produto que eu tenho para dispor agora, sabe? São peças que eu consigo vender agora, mas elas não têm uma coisa assim muito de época, de data. Então, menos mal por isso. Eu continuo trabalhando essa coleção que ia para o Minas. As vendas caíram bastante por conta dessa questão da loja fechada, porque querendo ou não, em loja, você entra para comprar uma coisa e aí vê outra, e prova outra, e agrada e tal. Você consegue dispor melhor das peças, e aí a pessoa visualiza combinações. Eu sou formada em moda, então quando eu estou na loja também, eu ajudo a minha cliente a compor como é que ela vai usar. Às vezes ela mostra uma foto de uma roupa que eu quero usar com isso. Então, assim, isso se perdeu por conta do isolamento, mas eu estou tentando seguir com fortalecer o online. De certa forma, aconteceram algumas coisas assim nesse período que eu tive a oportunidade para vender para clientes de fora que eu nunca tinha tido antes. Às vezes porque a pessoa está ali naquele passeio de shopping e ela acaba comprando um acessório lá na cidade dela mesmo.
eu tô com uma cliente recente, assim, que ela tá me comprando com uma frequência grande, ela é do Piauí, e ela disse, eu sempre gostava, mas nunca comprava, porque a gente acaba saindo, passeia, vai no shopping, comprava por aqui, mas como tá tudo fechado, eu não tô indo mais, então, assim, ela me comprou, adorou, comprou mais vezes, então, assim, por um lado que fecha algumas oportunidades, abre outras oportunidades. E aí a loja já estava para vencer o contrato, então eu não renovei esse contrato com a loja. A princípio, eu não voltarei para essa loja física para fortalecer o online mesmo da marca. Tá me ouvindo, Anne? Show, sensacional. Tô te ouvindo, tô acompanhando tudo aqui. Sensacional, Leila. A minha modelo Dá pra sou eu gente mesma. perceber, pessoal. Porque a gente Eu que vi, trabalha, acompanhei nas suas redes sociais. a gente que trabalha sozinho tem essa dificuldade de o dia acaba tendo poucas horas. A gente tem dificuldade de colocar tudo em planejamento, porque assim, eu tenho uma linha de peças atemporais, mas eu tenho uma linha também de peças que são de moda. Então, assim, é muito rápido isso. Às vezes é uma novela que estreou e a pessoa quer aquilo para ontem, às vezes foi uma pessoa que usou num evento grande e a pessoa quer aquilo rápido. Então, você tem uma velocidade muito grande. Então, assim, eu estou dizendo que a sorte disso ter acontecido no inverno é que, assim, a perda do produto que está à venda é menor, porque a gente ainda tem essa questão de trabalhar com estoque, que se perde, que a tendência passa, e às vezes você não vende agora, você não consegue vender depois. Então, eu, assim, aproveitei também um momento para fazer um apanhado do que tinha sobrado de algumas coleções antigas, e aí botei em promoção para circular, porque eu acho que, assim, as pessoas não pararam de me comprar, mas essa compra tem sido mais cuidadosa, mais cautelosa. Às vezes a pessoa que compraria 3, 4 peças está comprando só uma ou duas, porque está todo mundo meio com medo dessa incerteza de como será, de quanto tempo vai durar também, né? Então, tá uma coisa mais contida, digamos assim. Eu entendo, e, gente, esse seu depoimento, Leila, foi sensacional, porque você tocou em 3 pontos muito importantes em todo esse período de crise, pontos que todo mundo fala, que todo mundo se perguntou. Eu não sei se essa é a realidade de quem está aí em casa assistindo a gente agora, mas o primeiro deles é como ir para o digital. Como é que a gente faz essa passagem, né, da loja física e explora mais isso no digital? Não é, gente, um movimento fácil. Pode parecer fácil você abrir sua conta no Instagram, começar a bater fotos e publicar ali. Mas a foto não fica boa, você não fica satisfeito, você não sabe muito bem qual é o aplicativo que você vai usar para fazer a sua edição. Aí você não tem aquela habilidade com a câmera. Pode parecer um passo a passo, e aí me confirma aí, Leila, se não é mais ou menos isso, né? Isso, exatamente assim. Né? Então, assim, é um passo a passo que a gente sabe que a gente ia ter que fazer, que muita gente fez, mas que, apesar de parecer simples, não é algo tão simples. Então, essa migração para o digital que a Leila colocou é um aspecto muito importante. Eu queria demais destacar o principal ponto da tua fala, Leila, que foi como lidar com os estoques no momento de pandemia. E eu acho que você tomou, pelo menos pelo que a gente tem acompanhado aqui pelo Sebrae, uma das melhores decisões nesse momento, que foi não entrar em pânico de remarcar todos os estoques em busca de um faturamento que não vai acontecer, né? Exatamente o que você falou. No primeiro momento, os consumidores eles ficaram mais receosos na hora de comprar. Ninguém sabia se ia perder o emprego, qual que seria a gravidade da crise no estado, se o seu familiar ficaria doente, se não ficaria. Então, as pessoas ficaram com receio maior de compra. A primeira atitude do empresário é: vou fazer uma super promoção, colocar os preços lá embaixo para atrair o cliente. Mas a gente se esquece que o cliente não está indo na tua loja por causa do seu produto. Ele não está indo na sua loja por uma situação muito maior, muito ampliada. Então, a forma como você resolveu aproveitar os seus estoques, bom, eu vou segurar a minha coleção, que é uma coleção de inverno e que eu consigo trabalhar ela de outras formas. Eu vou pegar aquilo que já estava no meu estoque de coleções passadas e vou utilizar isso para atrair o consumidor para agora. E na hora que ele chega dentro do meu estabelecimento, aí eu tento fazer o maior acolhimento. E quando eu falo, quando ele chega no nosso estabelecimento, também pode ser no digital, tá? E aí eu venho com todo esse acolhimento de oferecer
uma peça nova, de pegar peças da sua coleção, porque você sabe que ele vai comprar menos, mas ele vai comprar de forma bastante assertiva. Isso que a Leila está colocando, gente, é exatamente uma das grandes características que a gente tem visto do consumidor em tempos de Covid, que é o consumidor consciente. Não é aquele consumidor consciente no sentido da sustentabilidade, é o consumidor consciente no sentido do volume do poder de compra. Ele não vai querer fazer um gasto impensado. As compras por impulso diminuíram muito nesse momento. Isso não significa que você não vai vender. Isso significa que você tem que ser um bom vendedor. Você tem que saber escolher, saber apresentar para ele aquele produto, para que ele leve satisfeito. E nesse modelo de venda, e aí, Leila, depois você conta para a gente se isso vai acontecer. Na verdade, você contou para a gente agora, ele, em geral, traz a recompra. Porque quando o cliente ele compra consciente, ele vai ter muito prazer em efetivar aquela compra. Ele tem certeza daquilo que está comprando. Se isso for atrelado a um bom atendimento, a um bom serviço e a qualidade do produto, ele volta para comprar. Então, esse é o novo jogo, é o novo consumidor, é o novo cliente que a gente está encontrando por aí. Adorei seus insights, Leila. A gente já vai falar logo depois sobre isso também. Mas eu vou chamar agora a Francisca, da Pontos e Contos. Francisca, a gente tem uma grande expectativa aqui com a sua fala, viu, Francisca? E ver como é que foi tudo isso para quem trabalha com bordado, para quem trabalha com artesanato, que é um produto muito mais exclusivo, que é um produto que tem muita afetividade, tem todo esse contexto do toque. Conta pra gente, como é que a Pontos e Contos viu essa situação de crise, o que vocês fizeram, quais foram as estratégias? Você está no mudo, Francisca, a gente não te ouve. Pronto? Aí, agora certo. Agora. Então, primeiro, boa noite já, né, que já está bem escuro, e obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, é uma oportunidade ímpar. Então, assim, eu primeiro queria falar um pouco do que é a Pontos e Contos, porque, assim, a gente está falando de MEI, e no meu caso é um MEI muito diferenciado, porque não sou eu o MEI, somos as MEIs, nós somos várias mulheres, entendeu? Quando você falou aí das mulheres, então tem mais 30 e tantas mulheres para a sua conta aí. Então, eu só queria falar que a Pontos e Contos é o nome fantasia da Associação de Inclusão Social Bordadeiras de Penedo, que tem como objetivo o resgate social e pessoal e a geração de renda, principalmente para mulheres que não tiveram oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho. O trabalho começou em meados de 90, mas só foi consolidado em 2005, quando foi regularizado juridicamente e demos início à capacitação de bordadeiras com diversas parcerias, onde desenvolvemos nosso bordar contando história, as nossas histórias. Em 2007, tivemos o primeiro apoio do Sebrae. Daí aos outros, onde participei do Prêmio Mulher de Negócio. Daí aos outros prêmios recebidos pela associação e ao lançamento da marca Pontos e Contos, não foi um pulo. Foi muito trabalho, muita parceria e muitas histórias contadas. E foi assim que criamos a identidade Pontos e Contos, lançamos nossas coleções, mostrando em cada uma delas a cultura da nossa cidade e região, e assim nos tornamos conhecidos pelo Brasil, e ainda mostramos Penedo como uma das cidades mais lindas do Nordeste. Então, isso é... Ai, que ótimo! Adorei saber quem são vocês. Eu queria que vocês passassem as fotos para a gente mostrar o que é que a gente borda. Então, essa foto de vestido preto, a gente bordou a coleção Caminho de São Francisco, então nós trouxemos uma peça só para mostrar. Então, a gente bordou o rio inteiro. Vocês podem ver que é um bordado onde a gente tem muita água, então o que a gente fez? A gente bordou o rio e as cidades que ficam em volta do rio. Representado nesse vestido. Esse vestido foi usado por uma cliente muito especial no lançamento daquela novela O Velho Chico. Então, foi um vestido muito, muito assim, feito com muito empenho. Esse outro nós já fizemos 2 coleções infantis. Pode passar a outra foto. Pronto, aqui já é uma outra coleção que a gente fez, que é a Lendas do São Francisco, onde nós bordamos as lendas que são contadas pelos pescadores na beira do rio.
e assim, que muitas pessoas nem sabem que existem essas lendas e que a gente achou que não ia conseguir bordar, mas que foi, assim, a coisa mais prazerosa bordar essa lenda. O nosso artista fez os desenhos através das dissertações e nós bordamos, assim, com o maior carinho do mundo, e foi uma coleção que a gente vendeu, assim, ó, em 2 tempos. A outra coleção é a Pedra de São Tomé, que também é uma lenda que tem aqui em Penedo, e que também foi uma coleção que a gente fez com muito carinho, que também foi vendida com muita rapidez. Pode passar outra foto para mim? Pronto, essas fotos aqui são fotos de peças que são atemporais, elas são feitas sempre, e cada peça que a gente faz com esse risco, ela vai ficar completamente diferente da outra, porque são peças que a gente retrata Penedo. Você olha para a peça, você vê Penedo, a procissão de Bom Jesus, a Igreja da Corrente, o Paço Imperial, a beira do rio, aquela fachada do rio todo. Então, assim, são peças que a gente consegue retratar Penedo do jeito que ela é, e a gente borda de um jeito que ela fica com a textura, com essa coisa de mudar de cores, bem colorido, ela fica uma coisa muito viva, parece que você está falando com o bordado, entendeu? Então, foi isso que nos transformou de bordadeiras para artistas do bordado. Hoje eu me considero assim. Então, assim, é uma coisa bem legal isso, porque a gente consegue, foi assim que a gente conseguiu que as pessoas conhecessem o nosso trabalho, e onde chegar um bordado da Pontos e Contos, as pessoas já vão saber que é nosso. Pode passar, acho que tem mais uma foto. Pronto, olha essa foto. Essas 2 fotos aqui, essas 2 primeiras são uma foto também da procissão, e outra foto é um bairro de Penedo, chamado bairro Vermelho, que é os fundos da nossa sede. A nossa sede fica na frente do rio, e nos fundos fica esse bairro. Então, a gente fica olhando para ele e bordamos ele do jeito que ele é. E essa outra peça é uma peça que nós fizemos para uma coleção de uma loja lá de São Paulo, uma loja chamada Le Soleil, e a gente bordou 3 lendas para elas. E essa lenda é a lenda do sono. Eles contam que o rio dorme e tudo para. Os peixes param, e a mãe d'água, que ela protege o rio, ela sai fora da água, puxa os cabelos e vai secar os cabelos. Então, a gente fez a continuidade do cabelo, são as águas do rio. E essa peça foi cantada em versos e prosas em São Paulo, nessa loja, e a gente vai fazer a próxima coleção delas agora para o verão. Nós vamos fazer outra vez a coleção delas agora para o verão. De tanto que foi assim, que foi bem sucedido o trabalho lá que elas mostraram lá em São Paulo. Acho que era mais ou menos isso. E aí, como foi que a gente fez? O que aconteceu quando a gente se deparou com a crise? Foi terrível. Gente, eu fiquei desesperada. Eu não sabia o que fazer, porque não sou eu. A minha vida não mudou nada a não ser ficar em casa. Entendeu? Porque minha formação, eu sou engenheira agrônoma, eu já sou aposentada, então a minha vida não mudou. Eu estou em casa, eu vou continuar, estou em casa fechadinha com meu marido, esperando passar essa confusão para a gente não ficar doente. Minha preocupação são as tantas mulheres que tiveram que ficar em casa e sem vender. A gente não consegue vender, nossas vendas são maioria para o turista foi embora, não veio mais para o Penedo. Então, a gente ficou desesperado. Aí, o que eu fiz? Fui atrás de ajuda, fui fazer todas as consultorias que o Sebrae estava oferecendo para ver aonde era que a gente se encaixava. E a primeira coisa que aconteceu foi lançar o nosso site, que já estava pronto, mas que tinha aquela história de não colocar no ar, porque as fotos não ficavam boas. Aquilo mesmo que a Aline falou, que as fotos não ficaram boas, a Ania, desculpa, as fotos não ficaram boas, porque não teve tempo, não sei o quê. A gente resolveu lançar o site, lançou, e é isso que está dando o nosso alento. Quer dizer, a gente ainda não está vendendo como a gente gostaria, como a gente vendia. Mas, assim, já tivemos outras ajudas, outras pessoas que já estão estudando como a gente pode fazer para vender mais, e com certeza a gente vai conseguir. Mas é através do site, não tem outra, através das vendas online, não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa.
Acho que eu respondi a pergunta. Respondeu super bem, Francisca. Obrigada pela resposta. Depois eu quero conversar um pouquinho mais com você como é que é a vinda online para um produto tão exclusivo, para um produto tão específico, que é realmente uma joia ali, né? É um produto que você tem que ninguém mais vai ter uma peça igual à sua. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no digital também. Gente, eu queria muito ressaltar, agora com a fala da Francisca, da Fernanda e da Leila, antes de passar para a Manu, uma das coisas que a gente tem visto aqui são das. E eu tenho também sempre falado nesses encontros, os bate-papos que a gente tem, das 3 grandes habilidades que era esperado do empreendedor no começo da crise, né? Você se deparou com a crise e quais foram as palavras que a gente ouviu aqui? Paralisante, eu fiquei preocupada, eu fiquei desesperada, a gente não estava no nosso estágio normal da tomada de decisão. Então, a gente precisa realmente parar, se centrar, pensar e tomar a atitude. Lembra lá dos 3 aspectos da crise, que a gente precisa tomar uma decisão rápida? E as 3 habilidades que são super desejáveis do empreendedor que vai conseguir sair nessa crise mais fortalecido, a primeira delas é de um empreendedor negociador. Né? Aquele empreendedor que vai olhar para a sua gestão e que vai entender ali o que ele vai fazer, se ele vai renovar, se não vai renovar. E a gente viu exatamente a característica do empreendedor negociador na Leila, quando ela pegou e falou assim, ó, o meu contrato de locação na loja onde eu estava, ele já estava vencendo, e eu optei por não renovar nesse momento, porque eu não sei como é que vai ser isso daqui para frente. Eu decolei, comecei a investir em todo o processo de compra online, isso tem dado certo, então nesse momento eu vou renegociar esse custo fixo do meu negócio. Essa é a habilidade clara que a Leila deu exemplo para a gente do que é o empresário negociador. E essa habilidade, gente, a gente pode desenvolver não só na renegociação de um aluguel, por exemplo, mas na renegociação de uma dívida com o seu fornecedor, com o cara que vende insumos para você, com, de repente, uma conta de luz, com um contador, enfim. Esse é o momento para a gente renegociar, para a gente rever os nossos fornecedores e os nossos custos fixos, inclusive trazendo parcerias. A segunda característica do empreendedor no momento de crise, que é muito desejada, é o empreendedor curioso. Né? A gente está agora no momento, a gente viveu um momento de estar em casa, de dar aquela parada, aquele choque que a gente precisa pensar. E o que é muito importante? A gente tem muita informação no mercado agora. Estar atento às informações, buscar conhecimento. Nunca a gente viu tanto conhecimento gratuito e de qualidade disponível para a gente. Foi exatamente a característica da Francisca. Nossa, eu fiquei preocupada, a minha rotina não mudou muito, mas eu fui atrás de fazer os cursos do Sebrae, eu fui buscar me atualizar, fui buscar organizar a minha vida, captar esse conhecimento, porque lá na frente eu vou precisar dele, quando eu precisar reinventar o meu negócio. E a terceira característica é do empreendedor criativo, aquele que vai olhar para a crise e vai transformá-la num problema, numa oportunidade, que vai olhar para o desafio e vai transformar esse desafio em solução. E essa é exatamente a característica que a gente viu na Fernanda. Quando ela disse, olha, eu comprava pedra, eu comprava mineral, eu tinha que sair, tinha que visitar os meus fornecedores. Quando eu não pude fazer isso, eu criei outras coisas. Eu fui mexer com casca de sururu, com casca de ostra, coisas que estão mais aqui à minha mão e eu consegui adaptar o meu negócio. Então, acho que as meninas estão aqui hoje convidadas para falar com a gente, porque elas também trazem esses ensinamentos práticos de coisas que a gente tem conversado muito com vocês. Então, guardem isso também. Vamos buscar ser o empreendedor negociador, o empreendedor curioso e o empreendedor criativo. Nesse momento é muito importante para a gente chegar na nossa segunda etapa, que é a retomada dos negócios. Antes da gente começar a falar de retomada, a gente não ouviu ainda a Manu, que é a única empresária que a gente está aqui, que a gente tem aqui, que está focada especificamente em vestuário. A gente tem a Francisca, mas está mais ligada a toda a parte de artesanato e de bordado. E aí, Manu, eu queria muito te conhecer, te cumprimentar, seja muito bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, e entender como é que foi para uma marca de vestuário vivenciar toda essa crise, passar por todo esse processo. Conta pra gente o que você sentiu e como é que você se reinventou nesse momento. Estão me ouvindo e vendo bem? Estão me ouvindo? Sim, pode falar, a gente está te ouvindo e te vendo. Boa noite, acho que já é noite, né, a todos.
Eu trabalho com moda feminina desde 2013 e basicamente misturo peças de tecido com crochê. Sempre faço essas misturinhas e hoje faz parte do conceito da minha marca. Trabalho muito com o slow, coleções menores, produção pequena. Apesar de ter participado de eventos grandes como o Minas Trend junto com Leilinha e Nanda, meu foco sempre foi a pequena produção. E o que eu tenho feito, eu vou até colocar aqui no chat, peraí, viu? Porque eu tive um problema com o meu computador, não consegui fazer uma apresentação. O Instagram da minha marca. Para quem tiver interesse em conhecer, dá uma olhadinha nas coleções e no conceito da marca em si. Na verdade, desde quando começou essa loucura da pandemia, já parece que, na verdade, passaram um ano, né? Em menos de 3 meses. Porque já foi tanta providência tomada, tanta coisa diferente que eu tenho feito. Toda semana é um mês, né? Cada semana é um mês diferente. Parece, viu? Todo dia é tanta coisa num dia só que a gente fica meio perdido. E, inclusive, quando o Klaus e a Ana Paula me fizeram o convite para participar desse webinar, eu fiquei listando, eu estou aqui com a listinha de ações que eu fiz para continuar com a empresa durante a pandemia, no caso, que eu, assim, tinha me perdido quanta coisa eu já tinha feito nesses menos de 3 meses que a gente tá de quarentena. E assim, no primeiro mês eu não tive muita dificuldade, porque eu já não tenho loja física. Todas as minhas vendas sempre foram feitas pelo meu virtual. Eu trabalho com entrega e vendo principalmente para outros estados. E também a participação de feiras. Era o foco, tem uns 3 anos que eu estava investindo no atacado, e agora eu tive que me voltar totalmente para o varejo novamente. E tem sido uma das maiores batalhas para mim. Eu comecei a achar o atacado muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de realizar as vendas. Fácil, né? Entre aspas. Porque o varejo toma muito tempo da gente, principalmente eu que venho pela internet. A gente, para fazer uma venda de um vestido de R$ 200, a gente passa 4, 6 horas conversando com uma pessoa. E isso tem tomado conta do meu dia. Então, é uma readaptação. No primeiro mês eu estava com uma coleção já engatada para lançar. Pensei em não lançar, mas acabei lançando e deu certo. A coleção esgotou em 28 dias. Mas no segundo mês, como a gente não sabia direito o que ia acontecer, eu preferi não fazer outra coleção. Então, fui repondo modelos. Um exemplo, comprei uns tecidos só malha, que são tecidos mais fáceis de manipular, e fiquei pegando modelos que eu já tinha feito em várias coleções e replicando esses modelos para as minhas clientes que ainda não tinham. Então, quer queiram ou não, como o fluxo de produção está menor, o fluxo de vendas também caiu. Então, de abril para cá, cada vez as vendas estão caindo, mesmo com todas as ações. Porque eu preferi fazer a opção de não investir em uma coleção nova até a gente ter assim, esse cenário de forma mais clara, conseguir enxergar o cenário de forma mais clara. No começo acho que foi em abril, né? Nem lembro mais, ó. No começo da quarentena, existiu a possibilidade de créditos para as pequenas empresas, enfim, que na verdade foi tudo muito difícil. Eu não consegui, para mim foi inatingível, assim, um crédito desse, principalmente pelo baixa carência, né, que eles chamam. Então, a maioria dos bancos estavam dando só 3 meses de carência, ou seja, se eu tivesse pego no começo da pandemia, agora eu já ia ter que começar a pagar o financiamento. Então, acho que meio que foi Deus que fez com que eu não fizesse isso.
foi muito difícil, né? Assim, e aí eu preferi dar essa diminuída na produção, não comprar insumos. Isso daí que eu já estou falando já foi uma das ações, uma das decisões que eu tomei durante a pandemia. Para não me estender muito, uma outra coisa que eu tenho feito é só martelar a ação de marketing e comunicação para os clientes, que é o que eu posso fazer, é o que está na minha mão, então eu estou estudando e tentando colocar em prática. Uma das ações que eu fiz foi uma parceria com alguns restaurantes daqui de Maceió, que tem mais ou menos o mesmo público que a minha marca, e que os donos são conhecidos meus. Então, como está todo mundo fechado e entregando só delivery, eu fiz uma parceria, então eu entreguei 50 máscaras feitas no meu ateliê para cada restaurante parceiro, para eles entregarem essas máscaras para os clientes na hora que forem fazer a entrega dos deliveries. E alguém colocou aí que eu não sei quem foi. O Instagram da marca. A Cíntia tá moderando pra gente, mano. Tá. E aí, vocês estão conseguindo me ver? Aqui eu tive um recado de que a minha conexão tá baixa. A gente está conseguindo te ouvir bem. Quando você começar a falar, logo sua fotinho aparece aqui no cantinho. Pode continuar. Pronto. E aí eu consegui fazer algumas vendas. Inclusive, essa semana eu vou fazer essa ação de novo. São 5 restaurantes parceiros. Vou fazer essa ação de novo, porque tive um resultado muito bom no offline, né? Que eu fiz uma cartinha, imprimi, explicando porque a gente estava fazendo essa parceria, porque tanto a minha marca quanto o restaurante que a pessoa pediu, a gente estava cuidando da sociedade, né? Porque hoje a máscara é prioridade. Enfim, isso foi uma das ações que mais deu certo. Eu consegui fazer vendas e conquistar clientes que eu sei que eu vou ter para o resto da vida. Porque a cliente já chegou para mim sensibilizada com a situação, entendeu? Oi? Minha gente, tô com um probleminha aqui na minha conexão, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, né? A gente tá te ouvindo e te vendo super bem, tá tudo certo. Porque apaga e volta aqui para mim, sabe? Mas vamos lá. Se der qualquer uma problema, outra ação. Tá. Então, assim, primeiro foi essa parceria com pessoas de um segmento que não tem nada a ver com o meu, que, para ser sincera, eu não consegui fácil uma parceria com pessoas do meu segmento, muita conversa e tal, e pouca ação. Então, essa parceria com restaurantes que, tipo assim, a gente procurou estudar o público bem certinho para ver se batia, e realmente batia. Então, eu consegui, de uma forma praticamente gratuita, acho que umas 20 clientes novas em 2 meses, devido a essa ação. Algumas que já compraram mais de uma vez e umas que compraram uma vez só, mas fica naquela paquera, Instagram, enfim. Uma outra ação que eu fiz, isso foi já devido a uma consultoria do Sebrae, que eu participei. Estou anotando aqui para não me perder. Eu anotei aqui para não me perder. Eu estou fazendo junto com uma marca do meu mesmo segmento, que é a Fábia Muniz, que também trabalha com o vestuário. O que os estudiosos chamam de matchmaking business, que significa dizer que a Fábia tem loja física, ela estava com o estoque dela parado, sem poder vender, e nunca trabalhou com o virtual. A Fábia já deslanchou no atacado, vivia em São Paulo, inclusive, com o escritório lá, vinha para cá, para Maceió, só para poder fazer as encomendas e levar, e tem uma loja física com a marca dela própria, né, aqui em Maceió, que a mãe dela toma conta, mas loja física numa galeria, sem as clientes acostumadas a irem lá, e assim, parou, né? As vendas pararam para ela, e ela com estoque, inclusive com coleção também para lançar. E eu com o meu problema, na verdade, um problema entre aspas, eu
assim, guardando o restinho da reserva financeira que eu tenho para lançar uma coleção, quando realmente a gente vê que esse negócio vai dar uma diminuída, que as pessoas vão começar a ir para a rua, para eu não ter que pegar essa minha reserva e investir numa coleção nova, eu me juntei com a Fábia para vender as peças dela. E eu não conhecia, mas numa dessas consultorias do Sebrae, eu fiquei sabendo desse método que já é usado no mundo todo. Inclusive, existem lojas que não trabalham com estoque de jeito nenhum, inclusive virtuais, né? Tipo a Amazon, eu nem sabia que funcionava dessa forma. Por exemplo, a Amazon, ela tem várias lojas dentro dela, né? Ela se responsabiliza pela venda e tudo mais, que é isso que acontece no meu caso, sou eu que faço as entregas, sou eu que recebo, que emito nota, faço tudo, e ela só me dá o estoque como é que eu posso dizer assim? É tipo um consórcio, né? O estoque dela. Então, também tem sido maravilhoso, porque por conta da pandemia, eu fiz uma proposta a ela de uma porcentagem até alta, e ela topou, porque, de certa forma, quer queira ou não, as minhas clientes iam passar a conhecer a marca dela, e como o estilo de roupa é mais amplo, sem muita roupa grudada no corpo, eu sei que as minhas clientes iam também gostar da marca dela e quem sabe virar clientes, então eu estava ali cedendo para ela, entre aspas, o meu mailing milionário, né, de clientes. Então, fiz uma proposta alta e ela topou. Então, assim, quer queira ou não, eu tô praticamente vendendo sem trabalho e ganhando uma parcela do valor da venda. Isso tem sido ótimo para mim, porque vamos dizer que no mês passado, 30% do meu faturamento foi dessas vendas dos produtos da Fábia. E outra ação que eu coloquei aqui foi em relação a estimular as pessoas a... a Ana Paula colocou aqui que eu fiz a consultoria no Ali. Eu tinha esquecido, Ana Paula, que essa consultoria que eu fiz foi do Ali. Que a maioria dessas ações, na verdade, que eu estou falando aqui, foram ideias do Washington, que foi o consultor que me atendeu. Isso foram, tipo assim, eu tinha até dito para Ana Paula, pelo amor de Deus, olha, a gente tá numa situação que eu não tô comendo, eu não tô dormindo, eu não tô vivendo. Eu não quero mais uma consultoria que, tipo assim, já vai dizer o que eu sei. O que você já ela sabe. ela disse, Manu, confie, faça. Olha, foram quase 3 horas de conversa por videochamada. E eu quase que eu não podia, infelizmente, dar um abraço nesse menino, mas a gente saiu, eu saí da consultoria, do bate-papo com ele, com mais ou menos uns 3 meses de planejamento de comunicação para minha empresa, coisa que eu iria, tipo, pagar uma fortuna para uma agência fazer, por exemplo, entendeu? E que muitas vezes nem é tão, assim, como é que eu posso dizer, eficaz. Assertivo. Então, ele já foi, ele foi tipo assim, ele estudou um pouco a minha marca antes, deu uma olhada nas postagens que eu fazia e tudo, e já foi no gatilho, sabe? Porque nesse momento, como as meninas falaram, a gente fica sem conseguir enxergar, sem conseguir pensar. Hoje mesmo eu levantei, era meio-dia, porque eu acordei cedo, mas a gente fica tem alguns dias que a gente fica paralisada, né? Cansada também, porque a cabeça trabalhando o tempo todo, o corpo, quer queira ou não, se sobrecarrega. E uma outra ação, para também não me esticar muito, que eu achei interessante, que as meninas também, eu acho que fazem isso. A minha marca carrega o meu nome. Tem 3 anos ou 4 anos que eu troquei o nome da marca para o meu nome. E eu estimulava pouco o meu Instagram pessoal. Então, uma das coisas que foi conversado, e também eu dando uma lida estudada em alguns autores, livros que eu comprei, fazer com que as pessoas se aproximem de mim no meu Instagram pessoal. Então, eu posto coisas bem aleatórias, por exemplo, coisa de horóscopo. Horóscopo eu não imaginava, mas é uma coisa que une as pessoas.
Todo mundo gosta de horóscopo. Frases de autoestima, frases de relacionamento, frases engraçadas. Posto receitas, coisas bem aleatórias. E isso causa um engajamento surreal. E através desse engajamento, por exemplo, pessoas que faziam mais de 15 anos que eu não falava nem encontrava, a pessoa me seguiu através de uma receita que eu postei, que uma pessoa marcou ela, e a gente começou a se falar. E essa semana, ela inclusive é enfermeira, eu fui no hospital fazer uma entrega de uma peça que ela comprou minha. Então, vinhos, né? Klaus, você pare com isso. Vinho também é uma coisa que aproxima muito, tem aproximado, né? E, assim, coisas... Eu não vou dizer para vocês que talvez seja a minha vida real, porque se eu for realmente colocar a minha vida real na internet, ninguém me segue, né? Descabelada todos os dias. Mas eu tento meio que ser sincera ao máximo com as pessoas que estão me seguindo, porém tentar fazer um mundo encantado, porque as pessoas já vivem no limite, né? Ninguém quer mais saber desgraça, a gente tá no limite de tudo. Então, eu tô até, inclusive, parando de seguir esses monte de site e Instagram que é só notícia ruim o tempo todo pela saúde mental. Então, isso tem aproximado muito e eu não fazia ideia de como essas coisas aleatórias engajam no Instagram, porque cada vez que uma pessoa fala comigo, isso daí eu também não sabia, aprendi esses dias. Cada vez que uma pessoa fala comigo no direct, o algoritmo do Instagram funciona muito mais do que uma curtida ou um comentário no feed. Então, sempre as minhas postagens vão aparecer, sem eu precisar pagar, vão aparecer para as pessoas como as primeiras. Então, o direct tem que ser o foco. Então, eu estou, assim, passando um tempo comentando e curtindo o direct das clientes e de pessoas que ainda não são clientes, e puxando assunto mesmo para que as minhas postagens apareçam para elas. E isso tem funcionado muito. Então, meninas, eu enumerei porque eu falo muito, eu enumerei esses pontos aqui para falar para vocês sobre as ações que eu tenho feito. Eu não vou falar muito, como eu não falei no começo, sobre quem eu sou, qual é a minha marca, porque isso daí a gente pode ver depois, né? Quem tiver interesse em saber um pouco mais. Focar mais nessa parte das ações, que eu achei que seria mais interessante, já que o webinar específico para pessoas que estão passando pelo mesmo problema que a gente, problema, né, entre aspas, não vamos falar que isso é um problema. É isso mesmo, né? São desafios que a gente tem apresentado para a gente crescer, né, Manu? E é isso que eu queria pegar esse gancho da sua fala e falar isso, crescimento. Eu olho para vocês quatro, a gente conversando aqui, e aí eu vou falar, Manu, do terceiro C. Eu falei do C da curiosidade, que a Francisca demonstrou isso para a gente muito bem. Eu falei do C da criatividade, que a Fernanda trouxe para a gente muito bem. Eu falei do negociador, mas eu não falei do C da colaboração, que é uma super sacada para a gente buscar exercitar nesse momento de crise, de pandemia, que você fez super bem com as lojas, né, com a marca da Fábia. Até falando aqui um pouquinho para vocês de coisas mais técnicas, o que a Manu estava falando com relação ao modelo de negócio que ela mais ou menos criou com a Fábia, é o que a gente chama de marketplaces, que são verdadeiros shoppings que a gente tem online. A gente tem, inclusive, alguns específicos para moda. A Dafit é um marketplace de moda, a Privale é um marketplace de moda, e vários outros marketplaces que a gente tem que funcionam como verdadeiros shoppings, e existem várias lojas lá dentro. Então, quando muitas vezes você acha que você está comprando da Americanas, você não está comprando da Americanas, você está comprando do seu vizinho que vende na Americanas. Muitas vezes você compra da Dafit, você não está comprando da Dafit. A Dafit é só a marca que faz toda essa transação, essa comercialização. E, Manu, você fez certinho, você agiu como um mini marketplace, né? Porque você tem ativos muito importantes para a Fábia, que é o seu canal de comunicação é muito forte. Então, quando você fala do seu mailing milionário, ele é milionário mesmo. E é isso que vale você cobrar o percentual em cima do produto que você está vendendo. Você faz toda a parte de logística e transação, comercialização. Isso também é o que o marketplace faz. E, gente, essa também é uma dica
para o empreendedor MEI que está aí e que pode lançar mão das vendas online. Às vezes você não está estruturado para montar um e-commerce ou mesmo para montar uma rede digital como o Instagram, você pode buscar, é um modelo de negócio que tem até um percentual elevado nas suas vendas, mas se você conseguir propor margem para que isso aconteça, você pode sim buscar essas parcerias. O Sebrae está desenvolvendo agora uma parceria com a Dafit, para buscar, a gente está tentando buscar marcas que se encaixem nesse modelo de negócio. A Dafit está fazendo uma condição até diferenciada para o Sebrae, então todo aquele empresário que tiver o interesse, eu já estou deixando aí o deverzinho de casa para Ana Paula, para ela dar uma olhada e receber essas marcas, porque também é uma oportunidade aí para aquele pequeno negócio que está precisando inovar. Bom, agora a gente já são 6h13, eu estou super preocupada com o horário, porque eu estou adorando aqui esse bate-papo com vocês. Mas para a gente colher mais insumos das meninas, eu resolvi agora, baseado no que vocês conversaram, até para a gente passar para essa parte de retomada, fazer 4 perguntas, uma para cada uma. E eu vou começar com a Fernanda. Eu queria perguntar, Fernanda, para você, dicas rápidas sobre desenvolvimento de coleção. A gente até falei que ia voltar nesse assunto contigo quando a gente começou. Você já mostrou um pouco, né? Já mostrou muito desse seu caráter inovativo, da criatividade, de refazer uma coleção. Que dicas que você daria para o empresário que precisa montar ter um olhar diferente para o desenvolvimento de coleção? Você está pensando em reduzir a coleção nesse momento? Você acha que essa é uma alternativa viável? O que esse empresário, tanto de acessórios, mas também de vestuário, precisa olhar, precisa considerar no momento de desenvolvimento de coleção? E aí, meninas, só para a gente falar de tempo, vou dar 3 minutinhos aí para vocês responderem cada pergunta, tá? Então, vou passar para a Fernanda. Anne, Cíntia. A Fernanda está com um problema no áudio. Se a gente puder passar para uma segunda empresária enquanto ela está resolvendo. Então, beleza. Então, eu vou passar para a Francisca. E, Francisca, minha pergunta para ti tem a ver com DNA de marca, com cultura de marca, com cultura de produto. A gente tem percebido, e isso está muito presente na fala de vocês, na fala da Leila, quando fala do consumo consciente, na fala da Manu, quando ela fala da conexão ali com o empresário e com o cliente, com a marca. No caso dos produtos da Pontos e Contos, que é um produto de bordado, com uma característica cultural muito forte, tem toda essa questão que a gente já comentou da afetividade. Como é que está sendo vender esse tipo de produto num momento como esse? E aí, queria que você me contasse, assim, para quem tem o mesmo tipo de produto da Pontos e Contos, para quem trabalha com cooperativas, para quem tem um produto que tem esse apelo, quais são as suas principais dicas para favorecer a venda, principalmente nesse discurso da cultura de marca? E se você acha que isso é um fator positivo para esse momento? Olha, o nosso trabalho, ele é um trabalho único. Cada peça é uma peça. Não tem como você fazer uma peça, copiar uma peça da outra, porque o bordado não tem como. Então, elas são peças realmente de um valor afetivo muito grande, mas a gente não vende só a peça, a gente vende a história, a gente vende o trabalho feito com as meninas, entendeu? É um trabalho social. Então, as pessoas, quando vão comprar as peças, elas não pensam só em estar comprando um vestido, elas pensam em estar comprando uma história de vida. E a gente tem conseguido fazer isso muito bem. Nessa confusão agora da pandemia, a gente tem tido dificuldade de vender, porque, assim, nós vendíamos muito para o turista que passava por Penedo para conhecer a Pontos e Contos e para conhecer o trabalho ao vivo, porque nossa sede é uma sede própria, na beira do rio, é um lugar maravilhoso, então as pessoas vinham para fazer isso e agora não estão podendo vir. Então, nós estamos vendendo só na internet, mas, assim, as pessoas que já compravam continuam comprando, então nós estamos querendo conquistar clientes novos. E para isso nós estamos vendendo no site, né? Nós estamos também na galeria do Alagoas Feito à Mão, que foi lançado essa semana, e a gente está, assim, tentando fazer outras com como é que se diz? Movimentando o site, divulgando no site.
divulgando e fazendo essa coisa aí da parceria, essa parceria. Na comunicação, né, nesse momento. Exatamente, nós já estamos fazendo essas. Nós tivemos uma consultoria de uma moça de São Paulo, ela é de uma empresa chamada Tessar Impactos. A gente conheceu ela através do Mauro, que é dessa Turismo 360, e essa moça, ela é especialista nessa coisa de estratégia de impactos. E ela deu uma consultoria para a gente fantástica, e essas coisas que vocês estão falando aí, Elo7, essa Fitness, todas essas empresas, a gente está com todos esses contatos, e estamos entrando em contato com esse pessoal todo, para a gente usar essa parceria e fazer nossas vendas através de parceiros. A gente já mandou nosso contato para outras empresas, para eles divulgarem o site da gente na empresa deles. Então, a gente está fazendo isso, exatamente essa parceria, para a gente poder divulgar mais, porque nós vamos ter que vender pelo site, não tem outro jeito. Até passar tudo isso, e a gente sabe que a última coisa que vai voltar vai ser o turista voltar para visitar a gente, vão ser as viagens. Então, a gente vai ter que vender pelo site. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está tentando essas parcerias, a gente está divulgando no site, a gente está fazendo venda pelo Facebook, venda pelo Instagram, venda pelo WhatsApp, e isso é o que está resolvendo a nossa vida, e é o que vai resolver daqui para frente. Então, eu acho que nós não temos outra história. E assim, e as pessoas que gostam do artesanato como o nosso, elas vão gostar sempre. Isso entendeu? mesmo. Elas vão gostar sempre, elas vão, cada dia elas vão se apaixonar mais. Nós temos cliente que tem 10 roupas, 20, 15 roupas da Pontos e Contos. Entendeu? Muito bom, Francisca. Então, é isso, quando ela gosta, ela gosta. É uma coisa cultural. Uma vez uma menina foi vender uma peça para uma senhora, e a senhora queria comprar uma saia para a filha dela, e a filha não quis a saia. Aí a mãe disse assim, que desculpa, não sei o que. Aí a bordadeira vendeu a saia e disse assim, não se preocupe não, que só quem compra artesanato do nosso jeito é quem tem cultura. Entendeu? Então, é uma coisa cultural. Com certeza. Você gosta ou não gosta. Então, se você gosta, você vai gostar sempre. E é isso que a gente está querendo. A gente está querendo mostrar para as pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho, para a gente poder vender para essas pessoas que ainda não conhecem o trabalho da Pontos e Contos. Perfeito, Francisca. Gente, eu acho que o exemplo da Francisca e a história que ela está trazendo para a gente é muito bacana pelo seguinte sentido. Quem aqui está ouvindo a gente, que trabalha com artesanato, que trabalha com produtos exclusivos, que trabalha com poucas peças feitas à mão, ou qualquer característica de exclusividade, de especificidade, isso é algo que o cliente está dando muito valor nesse momento. As peças, elas ganham um caráter afetivo. A Leila falou isso no começo da nossa conversa. Como o cliente hoje está com uma possibilidade mais restrita de compra, ele está com um consumo mais cauteloso, ele vai escolher muito bem aquele produto que ele vai querer comprar. Então, para essas marcas como a Pontos e Contos, investir no digital, mas principalmente não só investir na venda do produto, mas investir em contar uma história, é um dos principais ativos de vocês. Principalmente para quem tem essa relação toda com o local, com a regionalidade, com o comércio local, com o produtor local, com o turismo regional. Contem uma história. O cliente está ali não só para o consumo do produto, ele está ali em busca de um propósito, ele está ali em busca de uma causa. Então, se ele entende que por trás daquele produto tem uma história de 30 bordadeiras regionais que fazem aquilo ali há tantos anos, aquilo tem um caráter, carrega um valor afetivo muito alto. E você consegue ganhar isso tanto em conversão de vendas, quanto no valor do seu produto. Ele tem um valor que vai além da peça de roupa. Ele tem todo aquele valor que toda essa comunidade de bordadeiras de Penedo construiu, assim como a gente tem vários artesãos aqui que estão assistindo a gente, ou empresas de vestuário, ou mesmo de acessórios. Aproveitem o contar uma história na rede social. É exatamente o que a Manu falou. O nosso engajamento, ele se dá pelo relacionamento, pela proximidade. Quanto mais vocês mostrarem na rede social de vocês algo que vá além do produto, quanto mais vocês mostrarem a autenticidade da marca, o DNA da marca, no que a marca acredita, no que a marca propõe como proposta de sociedade,
o nosso engajamento, a aproximação com o consumidor vai ser muito maior. E a sua probabilidade de ser escolhido diante de tanta concorrência também. Né? Isso que a Francisca colocou é muito importante. Aquele cliente que compra artesanato, ele compra artesanato porque faz parte da cultura dele, do valor dele, acreditar, dar valor e entender o que está por trás de uma peça de artesanato pronta. Isso acontece também com os acessórios que são de fabricação própria, que é o caso da Fernanda e da Leila, né? Isso acontece também com o caso de uma coleção própria que é criada por uma MEI, por uma empreendedora, que é o caso da Manu. Então, isso é super importante a gente levar para a gente e levar para as nossas estratégias de comunicação no digital também. Já vou avisando para vocês que a gente vai passar alguns minutinhos, que eu tenho as últimas perguntas para fazer para as meninas. E, Leila, queria te chamar para a gente conversar sobre essa parte do digital. Eu fiquei super curiosa quando você disse que ia fechar o seu negócio físico e que ia partir só para o digital. Eu acho que a Manu compartilhou com a gente uma série de dicas muito legais que você também pode aí adotar no seu negócio. Mas queria entender de você dos próximos passos para a retomada no sentido do digital. Como é que você vai daqui para frente? Que tipo de estratégias do digital você já vai investir agora nesse processo de retomada? E como é que você vê aí a própria preparação dos seus estoques? Você estava falando que você tem muito estoque ainda pronto para esse período da retomada. Conta para a gente como é que você está pensando essa nova etapa. Anne. 3 minutinhos. Então, Anne? Tá, então, aí a gente fechou a loja física. Tá me ouvindo? Anne, é Cíntia. Ô, Leila, Oi. eu tenho uma proposta para fazer, para que todas nós, a gente ative a câmera, para ficar como se fosse um bate-papo mesmo de nós todas, pode ser? Estou ativa aqui. Pronto. Então, o que aconteceu? A gente fechando a loja física nesse momento, esse investimento que eu fazia, esse investimento financeiro que eu tinha na loja física, eu já migrei para o online. Eu gosto de fazer o meu Instagram, as minhas redes sociais, porque eu gosto desse contato com o meu cliente, dessa coisa que fica mais afetuosa, mais pessoal. Porém, eu estava me sentindo muito sobrecarregada, porque o que acontece? Quando a loja física estava aberta, eu conseguia direcionar uma boa parte das vendas para a loja física. Então, eu ia lá, tinha uma funcionária para atender. E aí, agora, sou eu para fazer tudo. Então, assim, nesse período de isolamento de pandemia, eu tenho que pensar no que eu vou fazer com o meu estoque, eu tenho que pensar em novos produtos para desenvolver para quando as coisas voltarem ao normal. Aí eu tenho que pensar em montar os catálogos, aí eu tenho que eu mesma fazer as fotos, eu mesma fazer os stories, eu mesma fazer o atendimento. A Manu, como falou aí, muito bem colocado na fala dela, que às vezes a gente demora horas para fazer um atendimento. Às vezes a gente demora dias para fazer um atendimento. Tipo assim, para fechar a venda de uma peça, a cliente conversa com a gente alguns dias. Tem cliente que pede que a gente coloque, coloca no corpo, eu queria ver no seu pescoço, eu quero que você põe na orelha. E eu faço isso porque eu entendo que essa compra, no momento em que você não pode pegar na peça, você não pode ver a peça, ela tem que ser muito assertiva. Então, assim, eu forneço a maior quantidade de informação possível. Eu digo se o brinco é leve, se o brinco é pesado, qual a altura, qual a medida, para que a pessoa faça uma compra assertiva, já que ela está comprando de longe, para não gerar uma frustração nessa compra. Então, o valor do investimento que eu tinha em loja física, já era compartilhado, o que eu gastava ali para pagar a funcionária, que era dividida para todas as marcas, e o espaço em si, eu migrei para o online. Então, a partir da próxima semana, acredito eu, que vai ter uma pessoa para fazer as postagens das minhas redes sociais, a maior parte delas, principalmente as que exigem que a foto entre um vídeo na foto, porque, como você falou também mais cedo, é difícil para a gente não tem habilidade com isso, então é uma coisa que me demanda muito tempo, eu estava ficando cansada de fazer essa parte, e aí eu vou entrar no meu Instagram só para botar minha cara, eu vou entrar para conversar, porque eu abro caixa de pergunta, e aí eu pergunto o que é que as pessoas estão achando, o que é que elas estão de interesse, como elas têm se sentido. Eu compartilho também os dias que eu não estou com muito ânimo, porque tem dias que a gente não tem muito ânimo. Eu tenho que produzir, mas assim, o momento que a gente está passando interfere muito no psicológico. Então, tem dias que eu tenho um bloqueio criativo, eu sento para fazer e não sai nada. Então, assim, tudo isso. E aí, eu passando esse serviço
de fazer montagem de fotos e vídeos, etc., para outra pessoa, aí eu consigo focar no que só pode ser feito por mim, que é a criação, porque a marca leva o meu nome e a minha identidade. Então, eu estou fazendo assim. E aí a gente pretende reabrir no meio físico, até porque eu gosto desse contato, em um momento mais oportuno, mais para frente, mas por enquanto, assim, eu tenho investido bastante no virtual. Inclusive, fiz alguns cursos online também. A ferramenta Ali, que a Manu falou do Sebrae, também fiz, para colocar algumas coisas em prática. A gente tem que se reinventar, e tem sido bem difícil em se tratando assim, da gente não ter habilidade com online. Para eu estar aqui hoje falando, o Klaus me ajudou muito, assim, que eu não dou conta. Ai, que bom. Gente, o mais legal da decisão da Leila agora, e isso também faz parte da decisão da Manu já como modelo de negócio há muito tempo, é que, olha só que interessante, a gente está num momento de retomada que as lojas vão ter que minimamente, quem tem loja física, vai ter que minimamente investir num conjunto de adaptações. Por menor que seja, você vai ter que investir em aquisição de máscaras, você vai ter que investir em expositores para quem trabalha com acessórios, você vai ter que revisitar todo o teu modelo de atendimento. E nesse momento, o que a Leila está fazendo? Está saindo do jogo da loja física. Então, toda essa parte de adequação, de adaptação, de aculturamento, isso a gente corre um risco sério também de dano à marca, né? A gente não vai ter tempo para falar aqui sobre cultura de cancelamento, sobre, né, posicionamento de marcas, mas hoje, se uma marca ela deixa a desejar, num caso como esse, a gente corre o risco de colocar toda a identidade da marca a perder, porque ela não está adaptada, porque ela não está preocupada ali com o cliente naquele exato momento. Então, a Leila resolve tirar o esforço dela do mundo físico, que está toda essa confusão, todo esse protocolo, e investir no digital, né? E quem ainda está no digital, que é o caso da Manu, que é o caso agora da Leila, a Francisca também vem dizendo como o digital está forte, a gente consegue investir em personalização, sim. A gente consegue planejar uma consultoria personalizada no online, uma consultoria para atendimento. Existe uma possibilidade de a gente combinar online com delivery de forma muito assertiva, principalmente para as compras mais regionalizadas. Então, essa dica também é uma dica de ouro, de sucesso. Vou levar, viu, Leila, o teu case aí para outros lugares. Só uma coisa que eu queria frisar. Sim. Com essa questão do online, é porque eu sinto que parte dos clientes tem muita dúvida na compra online, justamente porque, assim, você está comprando, você não está experimentando, você não sabe se aquilo vai ficar bom em você. Então, assim, uma coisa que eu faço questão de fazer é mandar foto, mandar vídeo. Se a pessoa tiver na dúvida, eu digo, eu vou mandar um vídeo. Então, assim, eu tiro foto, às vezes, na luz e na sombra, que ela vê a cor real. Eu acho que é importante para quem vende online, deixar muito claro para o cliente as características reais do produto. Tanto que eu faço fotos da própria câmera do celular. Eu não gosto muito de foto maquiada, para não gerar uma frustração no recebimento do produto. Eu queria frisar só isso, da importância da coisa ser o mais próximo da realidade possível. Exato. Não é porque você está vendendo no online que você vai tirar a experiência de compra do cliente e a segurança de compra desse cliente, né? Isso. Acho que isso é bem importante. E falando sobre essa coisa de venda online, de venda de novos produtos, eu vou voltar para a Fernanda, que agora ela está aqui com a gente. E aí, Fernanda, a pergunta para você era sobre desenvolvimento de coleção. Como planejar as próximas coleções para esse momento de retomada? Você acha que vale investir da mesma maneira que as meninas estavam falando? Vou investir em coleções menores? É o momento da gente guardar o que já está produzido para entregar para o mercado agora? Não, é o momento de segurar? Me fala suas dicas sobre todo esse processo de produção, principalmente de acessórios, né, e de acessórios mais exclusivos, que é com que você trabalha, mas que dicas que você daria para quem está assistindo esse momento aqui com a gente nesse sentido? Tá no mudo, Fernanda. Vê se a gente consegue. Voltou? Agora a gente está te ouvindo. Isso, agora sim. Então, a minha produção ela não é tão grande. Então, eu trabalho com coleções pequenas, né? Eu geralmente não tenho estoque. Isso também é uma coisa que eu estou tentando mudar agora nesse período, aproveitar esse período de pausa para construir um estoque, já também que eu estou com esse planejamento da loja online, né?
que já era um planejamento, já era uma ideia antiga, mas que agora nesse período foi acelerada, como para todo mundo, eu acho, né? Bom, eu acho que para as próximas coleções, eu acho que o que eu vou trazer mais para essas peças é justamente o que as meninas falaram. Você trazer um conteúdo maior para trazer uma história maior para essas peças, sabe? As pessoas que acompanham a minha marca, enfim, tem mais específica, mas eu nunca fui muito de montar coleções, famílias. Mas eu acho que para esse período agora vai ser algo interessante, porque também foi uma coisa que eu percebi nas redes sociais. Acho que as últimas postagens eu tinha algumas encomendas específicas onde, enfim, eu estava com vontade de contar a história da peça, a história de como foi que se deu aquela encomenda. E foi algo muito interessante, porque é isso, as pessoas querem saber a história por trás daquele material, né? Enfim, tem muita curiosidade de ver o processo de construção. Então, também foi uma coisa que eu me identifiquei muito com a fala das meninas, isso de mostrar a cara, né? De querer, sei lá, de mostrar um pouco os bastidores da produção. Eu sou muito envergonhada, nossa, até para estar aqui, assim, eu tenho muita dificuldade, eu fico me tremendo. Uma coisa simples, uma bobagem, mas eu fico gaga, me dá branco, não sei se... Então, assim, eu sempre tive muita essa dificuldade também de falar para a câmera, sabe? De falar nos stories e tudo, mas é uma coisa que eu acho que vai se manter. As pessoas querem ver a coisa mais humana por trás da empresa, né? Então, eu abri caixinhas para as clientes, para as pessoas que acompanham, dar sugestão de conteúdo, de repente, o que queriam ver por aqui, para, enfim, dinamizar mais isso, porque realmente eu tenho uma dificuldade de movimentar as redes sociais até. Então, acho que trazer um pouco, mostrar mais um pouco os materiais, a história dos materiais por trás dessas peças que estão sendo produzidas, mostrar mais um pouco a intenção, enfim, trazer mais informação também sobre o porquê da escolha, né? Que é até uma coisa óbvia, né? Você, enfim, fazer a contextualização, né? Mas era uma dificuldade minha que, nesse período, eu acho que ficou mais evidente e é uma coisa que eu vou querer, enfim, trazer aí para os próximos desenvolvimentos, né, das próximas peças. Perfeito. Gente, não, tá ótimo. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, eu vou até fugir um pouco do protocolo aqui, viu, pessoal do Sebrae? Mas compartilhar exatamente isso que você está falando, Fernanda. Eu nunca tive muita dificuldade para falar em público. Aliás, eu sou coordenadora nacional de moda, então a gente está sempre colocado em situações que a gente precisa falar para públicos até mais especializados, meninos e tudo. E eu, particularmente, Anne, sempre fui super tranquilo para fazer um momento como esse, um bate-papo com vocês. Para mim é muito tranquilo, mas eu sempre tive interesse de ter um projeto pessoal. Eu chamo marca pessoal, eu falo de marca pessoal, de personal brand. Estudava isso há muito tempo, mas quem disse que eu tinha coragem de fazer meu Instagram? Gente, eu não tinha. Eu conseguia, eu coloco uma câmera para falar no Instagram, assim, eu fico paralisada. E eu não tenho dificuldade nenhuma de falar em público. E nessa pandemia, nessa semana passada, eu fiz exatamente. Comecei a escrever meus conteúdos, contratei uma pessoa, e aí, Leila, olha, foi show de bola você contratar uma pessoa para fazer as postagens, para deixar. E eu fiz minha primeira publicação semana passada. Gente, para falar na frente da câmera foi assim. Mas sabe o que eu pensei? Eu vou te dar essa dica. Tá todo mundo fazendo, boba. Que agora é a hora de acelerar para todo mundo. Então, quando você estiver naquela dificuldade, você pensa, tá todo mundo correndo atrás, tá todo mundo fazendo. Se o meu saiu meio torto, do fulano também, o do vizinho também. E aí você vai, faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro. E o legal é que as pessoas vão interagindo com você, elas vão conversando, faz mais, faz isso, tá ótimo. Esse engajamento que a Manu aí no auge dos seus 10 mil seguidores, que eu já fui na página dela, já vi e tudo mais, tem, que já está mais fácil de falar, que a gente não tem ainda, a gente vai aprendendo. Mas eu acho que, sobretudo, isso traz uma vantagem muito grande para as marcas, para vocês, marcas, que é a autenticidade. O consumidor está atrás de marcas verdadeiras, de marcas que falem com a gente, que mostrem exatamente essa fragilidade, essa debilidade. Então, eu acredito que
com produtos tão autorais como o de vocês, tão autênticos como o de vocês, que tem essa carga de criação e de exclusivismo tão grande, é uma jogada matadora. Investir no online dessa forma como vocês estão se propondo também. E aí, para encerrar... Eu queria compartilhar uma coisa. Consigo, Anne, rapidinho? Pode falar. Não, eu só queria contar que a Pontos e Contos tomou uma iniciativa muito interessante, que foi utilizar todos os retalhos, que eram muitos retalhos, para fazer máscara. E estamos doando as máscaras para as meninas, para as famílias delas, e estamos fazendo algumas máscaras bordadas. Que se diz, lutei muito para não fazer, porque eu achava que máscara não era coisa para ser bordada. Mas aí eu fui tanto solicitada que eu resolvi, e eu junto com as meninas, estamos bordando máscaras para dar de presente para as nossas clientes que fizeram as próximas encomendas agora, a partir da semana que vem. Então, assim, essa coisa é legal, quer dizer, a gente está utilizando os retalhos que estavam lá, a gente nem sabia o que ia fazer com eles, e estamos fazendo uma coisa legal, que é fazer máscara para doar para as famílias delas. Entendeu? E você vai comunicando isso nas suas redes sociais, Francisca? A gente vai fazer isso, eu estou recebendo as máscaras, as bordadas, vou postar, e vamos começar a divulgar essa semana. Muito bem, maravilha. A dificuldade do vídeo, minha filha, não é só para vocês, não. Eu sou terrível para fazer o vídeo. Vamos compartilhar e vamos fazer isso. Vamos fazer. A gente vai compartilhar, eu acho que ou amanhã ou sexta-feira, ou segunda-feira, sobre as máscaras. Muito bem. Legal. Gente, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, a gente não consegue se estender mais do que isso. E eu queria perguntar para a Manu, para a gente encerrar aqui. Manu, você conseguiu trazer para a gente um monte de estratégia sensacional que você dividiu aqui com a gente. Eu acho que o forte, assim, de tudo que você conseguiu aplicar foi, de fato, a sua estratégia de colaboração, seja essa estratégia de colaboração que você teve com os restaurantes, seja a estratégia de colaboração que você teve com a Fábia, e a agitação das suas redes sociais também. E eu queria te fazer essa pergunta para a gente finalizar. De todas essas estratégias que você utilizou, quais aquelas que você acha que vão seguir com você para o momento de retomada e para quando tudo isso acabar? E quais dessas estratégias todas que você fez, aquelas que você mais acredita? Na verdade, eu não tenho como mensurar qual funcionou mais, porque eu fiz tudo de uma vez. Muito bem. Fui fazendo tudo de uma vez. Então, eu só vou saber se alguma funcionou ou não funcionou quando eu começar a tirar alguma. Mas esse também eu acho que não é o momento, porque não dá para arriscar, né? Sim. Tanto é que essa parte das máscaras, da parceria com os restaurantes, já vou fazer de novo agora, semana que vem. Então, não dá para arriscar, dizer, vamos tirar essa para ver se vai dar certo. Não dá. Mas você acha que elas se aplicam só para esse momento de pandemia, ou se a gente consegue levar isso como uma nova estratégia para o seu negócio? Dá sim, com certeza. Meu negócio era praticamente o tempo todo online. E, por exemplo, eu fiz essa ação offline e funcionou. Legal. Geralmente as ações offline que eu fazia, eu precisava gastar muito dinheiro. Eventos, jantares para os clientes, enfim. Coisas que reuniam pessoas, né? E a gente acabava gastando muita grana com isso. E o que eu gastei foi praticamente zero. Porque eu não precisei fazer a entrega, que é o mais caro, né? Uhum. Que os próprios motoboys faziam durante as entregas do restaurante. Eu só fiz as máscaras que foram de TNT, ou seja, os insumos não são tão caros. E, enfim... Com certeza, a partir dessa ação, eu vou pensar nas próximas já. Exato, e isso é muito legal quando a gente começa a pensar. O nome disso, para esse contexto todo que você está colocando, é a tal da conexão digital, né? De físico e o digital de digital. Digital. Como a gente consegue, né, unir
iniciativas no físico, iniciativas no digital. E assim como, Manu, você lançou mão disso para a sua marca, a gente consegue fazer facilmente isso com acessórios, a gente consegue fazer isso, às vezes, até no vestuário, né? No caso, como você lançou mão das máscaras, mas no momento de pós-pandemia, pode ser um mimo, pode ser uma outra ação específica, pode ser para uma data comemorativa, pode ser você sempre buscar essas parcerias que você ganha e o dono do estabelecimento com certeza ganha. Isso é um diferencial que ele tem da concorrência dele também. Então, muito provavelmente, para ele vai ser muito fácil, muito tranquilo se disponibilizar a estar com você junto disso. E aí, meninas, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, primeiro eu queria dizer para todas vocês que foi incrível, eu adorei. Foi o primeiro webinar que a gente fez por aqui, foi ótimo. Dizer, então, que eu acho que o resumo de tudo isso que a gente falou, né? Para quem vai fazer retomada, é super importante que a gente retome os nossos negócios de maneira segura. É importante, então, seguir os protocolos de higiene, os protocolos de segurança, né? Que o Sebrae Nacional já tem um material disponível, mas o Sebrae Alagoas está trabalhando, né, na disponibilização desses materiais agora para os próximos dias aí para vocês. É importante que a gente se preocupe, e se a gente tiver que colocar uma palavra para encerrar, eu acho que essa nossa conversa é o nosso próximo C, que a gente não falou ainda, que é o C do cuidado, né? Todas vocês demonstraram, sobretudo, muito cuidado com os negócios, com a marca. É o momento de dar carinho para o nosso negócio, dar carinho para a nossa marca. E como é que a gente cuida do nosso negócio? É pensando em estratégias diferentes para esse momento, é entendendo como é que eu vou rever todo o processo criativo, mas ainda assim manter o DNA do meu negócio. É mudar de canal desafiadoramente, como a Leila fez, sair do físico e ir para o digital e manter todo o histórico e o relacionamento com o seu cliente e fazer isso ser o mínimo indolor possível. Então, esse é o momento de cuidado e também é o momento da gente colaborar, da gente ser criativo, da gente ser curioso e da gente ser ativo e proativo num momento como esse. Eu acho que esse desafio para quem é MEI, sobretudo, é muito maior, porque a gente tem aquele, né, a gente assovia e chupa cana mesmo para quem é MEI, e acho que todas vocês deram um super exemplo de como é possível fazer isso de forma inovadora, de forma a vencer crises e desafios como esse, e de forma a, ainda nesse período, inovar e trazer benefícios para o nosso negócio. Então, eu já queria passar a palavra para a Cíntia, agradecer ao Sebrae Alagoas pela oportunidade de estar aqui participando com vocês, e eu estou à disposição, tá, gente, para a gente bater mais papos aí, ter mais conversas e tudo mais. Um super beijo. Beijo para você também. Muitíssimo obrigada. Sua mediação foi maravilhosa, né? Os comentários aqui no chat, realmente, é todo mundo elogiando bastante a sua participação e as suas contribuições. Acho que não só essa percepção foi minha, mas das empresárias também que estão aqui participando, né? A gente percebe que ela tem muito a contribuir realmente com a gente. Então, agradeço em nome do Sebrae Alagoas pelo o tempo, né, que você disponibilizou aqui para a gente, pela disponibilidade, realmente. E fique certa que vamos te convidar para outros eventos. Quem sabe você se torna aí a nossa mediadora oficial. Estou à disposição, adoro. Que bom. E meninas empresárias, Dona Francisca, Fernanda, Manu e Leila, que acho que caiu aí a conexão dela. Voltou. Muitíssimo obrigada de vocês terem se disponibilizado a estar com a gente num feriado, né? Véspera de Dia dos Namorados. Pode ser que vocês estejam aí corridas também para fazer entregas. A gente fica muito feliz de ver histórias reais de empresárias que, mesmo sendo do porte de MEI, mas são empresárias que já têm um reconhecimento muito positivo aqui dentro do Estado, que tem um lugar muito especial no mercado em que vocês atuam. No chat, a gente teve algumas perguntas, mas que vocês conseguiram responder no bate-papo, que foi em relação às vendas online, as dificuldades, como é que vocês estão atuando. Muita gente elogiando, a cada vez que uma empresária estava falando, acho que vocês conseguiram acompanhar também, vocês receberam elogios pelas peças, pela originalidade, pelo conceito que vocês utilizam, pela criatividade. É um reconhecimento muito bom, né, da gente receber.
O Sebrae está à disposição, não só de vocês que participaram, mas de todos os empresários de todos os segmentos. Eu queria apenas reforçar o programa. Dona Francisca está participando, eu não sei se as meninas estão participando com a Ana Paula, que é o programa ADAPT, que foi um programa criado aqui no Sebrae de Alagoas, para fazer um atendimento para os empresários que estão tendo dificuldade nesse período de pandemia. Então, qual é o objetivo? A gente fornece consultorias gratuitas em temas de gestão como vendas, marketing, planejamento, comunicação visual e biossegurança, para que esses empresários consigam receber essas orientações através dessas consultorias para enfrentar esse momento tão difícil, né? Para que eles consigam, na verdade, se reinventar e se readaptar ao mercado, né? Para que a gente não tenha uma baixa aí de muitos CNPJs. Então, a gente está estendendo a nossa mão, mais do que nunca, né, Anne? Todo o Sebrae, em todo o país, está nesse movimento, e Alagoas, em especial, criou esse programa. Então, se as meninas que estão aqui ainda não estão participando, procure a Ana Paula para participar. Os empresários que estão também aqui no evento podem entrar em contato com o Sebrae pelo nosso 0800 também, que a gente colocou aqui à disposição, para que vocês entendam melhor como é esse programa e possam também usufruir nesse momento, né, que está sendo tão complicado. Então, esse é nosso apoio diante dessa situação. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço muito as pessoas que ficaram até agora. Informar também que o material vai ficar disponível no YouTube, então amanhã ele já vai estar lá disponível no YouTube, e que o Sebrae está à disposição de todos os empresários do Estado, tá bom? Então, desejo uma boa noite. Fiquem todos com Deus e com saúde. E a gente agradece muito pelo convite, Cíntia. Que é isso, Dona Francisca. Um beijo, amiga. Nosso anjo da guarda. Tchau. Beijo. Obrigada, foi ótimo. Obrigada. Que bom. Beijo, meninas. Beijo. Nos vemos aí no Instagram. Novos desafios exigem novas soluções. Com o Sebrae Adapt, você recebe consultoria gratuita em biossegurança para repensar processos e retornar às atividades com protocolos seguros para clientes e colaboradores. Sebrae Adapt.